Bem, estamos aqui para começar a contar a nossa trajetória aí, né? Como eu vim falando esses tempos, esses dias, tudo para vocês, que a gente vai começar uma série de vídeos contando a minha trajetória. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, minha família e você, seguidor que me segue aí no Instagram, nas redes sociais, Facebook, Twitter, esses anos todos, né, que vocês estão comigo. E agora vocês vão poder saber mais ainda da minha vida, porque eu gosto de compartilhar com vocês que me seguem há tantos anos aí nas redes sociais. Eu nasci num lugar chamado Alto Peão, perto de Vila Verde, município de Pancas, fica entre Vila Verde e Barra de São Francisco. Eu fui criada num sítio dos meus avós e o meu pai não era evangélico e a minha mãe sim, sempre foi cristã, serva do Senhor e levava a gente para a igreja todos os domingos, ensinou o caminho, né? Que é o caminho da igreja, o caminho de Cristo. A minha mãe sempre foi muito guerreira, meu pai não era evangélico e a minha mãe orava, intercedia pelo meu pai todos os dias. Ela tinha um rádio onde ela ouvia Pastor Fanini, Mateusiense, Pastor Caio Fábio. Ela ouvia muito esses pastores e ela orava junto com esses pastores. E eu observava muito a minha mãe, né, enquanto ela estava ali orando e fazendo a comida no fogão de lenha, orando, cantando, e sempre ela nunca desistiu de ter o meu pai na igreja. E aos 4 anos de idade eu tive uma experiência muito forte. Meus pais nunca soube disso que eu vou falar aqui agora, meus irmãos nunca soube. Mas aos 4 anos de idade eu tive uma experiência muito forte. E eu nunca esqueci essa experiência, que hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui. O meu pai, como ele não era evangélico, ele bebia muito, né? Ele bebia muito, ele jogava bola, mas era um marido exemplar, um pai maravilhoso. Mas ele tinha, né, esse defeito que era beber muito. E sempre que tinha brigas, confusão, meu pai estava no meio e a gente, né, ficava assim, a minha mãe, né, ficava muito preocupada com meu pai, por isso que ela orava muito querendo a conversão do meu pai. E por causa disso, um tio nosso chamado tio Zezito, já morreu também, ele chegou na casa da minha mãe e falou para ela assim: olha, eu vim aqui porque eu estou muito preocupado e eu vim falar com você que você fica preparada porque a qualquer momento pode chegar uma notícia que o seu marido matou ou morreu. E quando eu ouvi isso da boca dele, eu era criança, gente. Olha como que criança consegue guardar as coisas. E meus pais não sabem que eu ouvi essa conversa. E eu ouvi essa conversa do meu tio. Naquele momento eu fiquei muito triste, meu coração foi tomado de uma tristeza muito grande. Porque eu tenho, assim, um amor muito grande pelos meus pais. E naquele momento eu tive muito medo de perder o meu pai. E foi a minha primeira oração, criança. Pai, não deixa o meu pai morrer. Eu preciso dele. E a minha mãe continuou intercedendo pela vida do meu pai, já fazia muito tempo, desde que ela casou, que ela intercedia pela vida dele. E nesse dia eu pude ter essa experiência e foi muito forte. Foi a minha primeira oração. E a minha mãe ali ouvindo aquele rádio, e um dia eu ouvi um dos pastores, eu não sei dizer qual o nome deles precisamente para vocês, mas um desses 3 pastores, Caio Fábio, Pastor Fanini ou Mateusiense, foi um desses 3. Eu ouvi eles lendo uma carta que a minha mãe tinha escrito para o programa, pedindo oração para o meu pai. E eles leram essa carta no ar, no rádio, e oraram pela conversão do meu pai. E passou os anos,
a minha mãe conta que Deus chamou meu pai ainda, ela estava com pouco tempo de casada, ele teve um sonho que ele tinha visto um letreiro no céu, escrito: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados", e o letreiro piscava, assim. E ele levantou e contou para minha mãe. A minha mãe pegou a Bíblia, mostrou para ele e falou assim: "Olha, Deus está te chamando, Deus tem um chamado na sua vida". Isso a minha mãe conta pra gente. E ele falava com ela assim: "Ah, não, se Jesus voltar, eu pego no seu pé, a gente sobe junto". É isso que ele falava brincando com a minha mãe. E durante a minha infância, que eu fui crescendo, vendo ali minha mãe interceder pelo meu pai, e tinha um hino no cantor cristão que falava assim: "Há um lar muito feliz lá no céu, onde não há tristeza nem dor". E eu comecei a falar de Jesus para meu pai através deste hino, porque eu não sabia falar direito, e eu falava assim: "Pai, o senhor não vai ter um lar muito feliz lá no céu, porque o senhor não aceitou Jesus ainda". E com isso eu fui, né? Comecei a conversar com meu pai dessa forma. E o tempo foi passando e a gente tinha muito medo daquela palavra que meu tio falou. Sempre eu ficava lembrando daquela palavra. E sempre pedia: "Papai do céu, guarda meu pai, não deixa acontecer nada com meu pai". E o tempo foi passando até que um dia meu pai foi jogar bola, né? E voltou do futebol e disse para minha mãe, falou assim: "Olha, arruma minha roupa, porque a partir de hoje eu quero ir para a igreja com você". E eu vi que a minha mãe ficou muito feliz naquele dia. E o meu coração se alegrou de uma forma tremenda. Aí eu já estava já com 6, 7 anos e eu fiquei muito feliz, porque eu vi meu pai indo para a igreja junto com a minha mãe e nós somos em 7 irmãos. Nós somos 7 irmãos, 2 meninas e 5 meninos. E todos iam para a igreja junto, né? Era maravilhoso. E essa igreja que a gente participava era uma igreja muito humilde. Era uma igreja que não tinha luz elétrica, não tinha violão, não tinha microfone, não tinha muita coisa. A única coisa que tinha lá era unção e presença de Deus, que era o bastante. Eu fico pensando como que antigamente nessa igreja, como Deus operava, sabe? Quando eu cantava, as pessoas choravam, eu via Deus falando no coração das pessoas. E logo assim que meu pai converteu, ele comprou um violão e ele aprendeu a tocar, começou a cantar com a minha mãe. E eu comecei a observar meus pais, comecei a cantar com eles. E daí a gente começava a cantar num sítio, no outro sítio, numa casa, quando não tinha culto na igreja. A gente ia fazer culto nos sítios, nas casas das pessoas, e meu pai me levava nesses cultos para cantar, porque as pessoas pediam para que eu fosse cantar. E eu ficava muito feliz. Nossa, como eu me sentia alegre de saber que eu estava ali fazendo a obra do Senhor. E veja bem, não tinha holofote, não tinha mídia para mostrar esse trabalho. Mas mesmo assim a gente se sentia muito feliz. E eu acho que o que falta hoje, muitas das vezes, é isso. A gente fazer as coisas com amor, e independente de ter mídia ou não mostrando. E nessa época eu lembro que a gente não tinha nada. A gente só tinha a igreja e as pessoas ali daquele local. E a gente começava a cantar em volta, em todas as igrejas, os sítios, nas casas. Eu lembro que não tinha caminho para a gente passar, mas tinha os trilhos, né, dentro das matas, dos pastos. E meu pai pegava uma lanterna e começava a alumiar ali assim para eu passar, mas a minha mãe e alguns irmãos que iam junto com a gente. E a gente chegava nos outros sítios e adorava o Senhor. Teve um dia que o meu pai estava na igreja e a igreja não tinha luz elétrica, então tinha um lampião, né? O pai arrumou um lampião, botou lá para iluminar a igreja à noite. Eu lembro que esse lampião pegou fogo, né? E meu pai correu, tirou a gente dentro da igreja, apagou aquele fogo e graças a Deus não aconteceu nada com a igreja. E passado esse tempo, né? E a gente
sempre ali na presença do Senhor, adorando a Deus. E a minha avó morava com a gente. A minha avó também já está na glória. E a minha avó morava com a gente. E a minha avó teve que vender, né, o sítio e fazer a partilha de bens com os filhos. E o meu pai, então, adquiriu um terreno que a herança era muito pouca, não era tanta coisa, né? Mas graças a Deus deu para meu pai comprar um pedaço de terra, que eu vi meu pai comprando esse pedaço de terra, e a gente foi morar numa outra casa, que não era mais essa casa da sede da fazenda onde que meus padrinhos moravam. Então o meu pai teve que começar do zero, né? E foi muito, essa época foi muito difícil. A gente passou muita dificuldade. Eu lembro que a gente sofreu muito para meu pai conseguir reerguer financeiramente. E eu lembro que o meu pai enchia sacolinhas, né, de pequenininhas para plantar o café. Eu via meu pai enchendo essa sacolinha, eu via ele plantando a sementinha, eu via a semente brotar, eu via ele plantar o café, eu via ele colher o café, as primeiras flores. Eu vi meu pai construindo ali a nossa vida financeiramente. Mas nesse período de construção ali, nesse sítio que meu pai comprou, a gente passou muita necessidade. E às vezes não tinha muito o que comer, né, no nosso dia a dia. Mas meu pai era um trabalhador, nunca deixou a gente passar fome. Fome a gente nunca passou, mas necessidade sim. A gente não tinha muita coisa para se alimentar. Mas o meu pai estava sempre presente ali, moendo cana, fazendo melado, rapadura para fazer o café. A minha mãe fazia sempre broa de melado, né, para a gente comer. E assim foi a nossa vida no decorrer de toda a minha infância. E a minha avó, antes de morrer, ela era uma avó muito presente na minha vida. Eu tenho muita saudade da minha avó. Ela, sempre que ela ia receber a aposentadoria dela, ela comprava 3 tecidos. Um para mim, um para minha prima Lindaura e para minha prima Neia. E ela mesma fazia os vestidos, fazia tudo igual. Nós parecíamos gêmeas. E esses vestidos eram os vestidos que serviam para eu cantar. A minha mãe também já fez muito vestido para mim, né, junto com a minha avó. E esses vestidos, eu amava esses vestidos porque quando era um vestido novo, então eu ficava toda feliz porque eu ia cantar com vestido novo. E isso marcou muito a minha vida. O que eu quero trazer para vocês, contando isso para vocês? Que independente do local que você estiver, independente se a sua igreja tem mídia, se a sua igreja tem instrumentos, se a sua igreja não tem, independente disso, faça de coração. Deixa Deus trabalhar dentro de você, porque foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe, foi assim com meus irmãos, foi assim comigo, que nós começamos numa igreja que não tinha mídia, não tinha nada, mas a gente fazia aquilo ali com tanto amor. A presença de Deus nunca faltou nessa igreja. O que eu quero trazer para vocês com o meu testemunho é isso. Que tudo que Deus colocar na sua mão, faça com amor. Eu iniciei meu ministério, sim, numa igreja que humilde, no meio do nada, não tinha nenhuma luz, não tinha luz elétrica, não tinha microfone, não tinha instrumento, mas a gente fazia com muito amor. O meu pastor chamava José Martins, eu batizei com 9 anos. E era um pastor que preocupava muito com fazer missões, levar a palavra de Deus juntamente com meu pai e minha mãe, naquelas roças, e pregar a palavra do Senhor e buscar a alma. Então, se você está na sua igreja hoje e quer fazer isso, faça.
Faça independente de qualquer coisa. Não deixe o que Deus colocou na sua mão morrer. Eu lembro que eu fiz uma outra oração quando eu era bem criança, na minha infância, porque eu tinha visto numa outra igreja uma banda tocando debaixo do andu e eu achei lindo. Tinha violão, guitarra, bateria, tinha teclado e eu achei aquilo muito bonito e eu fiz uma oração. Falei, Papai do céu, envia alguém para tocar para mim da mesma forma que eu vi aquilo ali, que eu achei lindo. E o meu irmão, que mora em Portugal, pegou o violão do meu pai e sem ir na escola nem nada, ele aprendeu a tocar. E ele começou a tocar para eu cantar. E a minha história começou ali, dentro dessa igreja humilde, uma igreja pequena, que começou toda a minha vida, a minha trajetória. Tanto que eu gravei o hino chamado Igreja Pequena. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Esse hino está no meu segundo álbum, meu segundo CD. Eu gravei esse hino exatamente por causa dessa igreja e por causa do início do meu ministério, de como tudo começou. Gente, um grande abraço para vocês. No próximo vídeo a gente vai estar falando da minha adolescência, né, de tudo que eu passei também na minha adolescência. E esse já foi o primeiro vídeo. Eu espero que Deus toque no seu coração e que onde você estiver, você compartilhe esse vídeo, fala das pessoas sobre o meu ministério, de como tudo começou. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas pessoas. E no meio dessa pandemia, eu tenho certeza que você, aí de casa, vai se identificar com a minha história e vai poder falar, não, eu também vou começar a levantar do meu sofá e começar a fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E eu estou aqui contando a minha trajetória, o meu testemunho, para ajudar você que está em casa, no meio de tanta tristeza, trazer um pouco de alegria para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.